MyTube, tudo bom? Gente, como eu estou belíssima, perfeita. Acabei de gravar um challenge lá pro meu Instagram dessa maquiagem. E olha como ela tá perfeita, belíssima. Nossa, caralho. Enfim, me segue no meu Instagram. O meu arroba é n_poncho, tá bom? E é isso. No vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês como que eu me descobri trans, como que eu contei pra minha mãe, etc, etc e etc. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito ou inscrita, seja bem-vinda. Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Deixe seu comentário, deixe seu like e bora pro vídeo. Vamos começar lá do início, finalzinho de 2014, comecinho em 2015. Eu fiz uma viagem visitar os meus parentes, o meu pai, que mora em outro estado, Pernambuco. E nessa viagem eu fui pra uma festa, já quase nos últimos dias que eu estava lá, que já era pra mim voltar, entendeu? E nessa festa eu resolvi que eu ia ir com roupas femininas, então eu fui pra festa montada. E foi ali que eu percebi que eu era um pouco diferente, eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu sabia que eu era diferente dos outros meninos, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi aí que eu decidi, quando eu voltasse para a cidade que é onde eu moro, eu ia contar para minha mãe, ia me declarar, ia me revelar gay para minha mãe. Uma coisa meio estranha, meio maluca, sim. E daí, quando eu cheguei aqui, foi o que eu fiz. Eu peguei a minha prima, falei, você vai junto comigo nessa. E aí a gente acabou contando tudo pra minha mãe. E ela aceitou super numa boa, só que, porém, ela falou uma coisinha tipo assim, se é o que Deus quer, o que eu posso fazer? Uma coisa mais ou menos assim. Mas, enfim, passando o tempo, eu conheci um garoto, que é o meu namorado, Jonathan, e aí eu comecei a namorar com ele. E eu fui percebendo que eu tava me sentindo meio que desconfortável na relação com o passar do tempo, sabe? Entre mim e ele. Eu via os outros casais, eu não me identificava como um casal gay com ele. E eu também não me identificava como um casal hétero. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada. No mês de junho, ou foi julho de 2018, eu viajei pra São Paulo, capital. E eu fiquei lá, morando lá um mês. E foi nessa viagem que eu tive muito tempo pra pensar. Eu fiquei pensando no que eu ia fazer. E daí eu decidi que quando eu voltasse pra cá onde eu moro, eu já ia voltar transformada e não ia mais vestir roupas masculinas. Eu não queria mais nada do universo masculino. E foi isso que eu fiz. No último dia da viagem, eu peguei todas as minhas roupas, coloquei dentro da mala. Peguei algumas roupas femininas que eu tinha lá e vesti. E foi isso que eu fiz. Eu tinha o cabelo não curto, mas cacheado. E eu vesti um shortinho, uma blusinha. Coloquei uma blusa de frio por cima, um tênis. Fiz uma maquiagem lá bem gótica e vim embora. Chegando aqui, eu cheguei à noite. E a primeira pessoa que me viu foi o meu namorado. E tipo, ele ficou, o que está acontecendo? Porém, eu já tinha falado pra ele que eu ia fazer isso. Só que a reação dele foi um pouco diferente, mas enfim, foi numa boa. Eu queria muito isso, ele também queria muito, então eu fiz também isso muito por causa dele, porque, né, a gente tava numa relação, não tava me sentindo confortável, eu tinha até medo de andar de mão dada na rua com ele por causa disso. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam dizer. E foi aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu era uma menina trans. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu cheguei à noite, fui dormir. E no outro dia, eu fui na casa da minha mãe. E aí foi, tipo assim, a gente foi de manhãzinha. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco no muro, que tinha uma murada, assim, antes de entrar na casa. E eu escutei ela conversando com um primo meu, falando sobre mim. E ele perguntou onde eu tava, não sei o que, não sei o que. Ela falou, a Ana está em São Paulo, não sei o que. Foi lá procurar trabalho, enfim. E eu tava ali já, ela não sabia. Eu cheguei de surpresa pra todo mundo. Só o meu namorado sabia que eu ia vir. E daí, eu entrei. A hora que eu entrei, ela ficou, tipo assim, olhando pra mim. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? E nesse tempo ela ainda me chamava pelo meu nome masculino, né? Que eu usava antes, enfim. Foi tudo um rolo. Ela me viu assim, ficou parada. Aí depois eu fui lá e dei um abraço nela.
E a gente começou a conversar, tipo, sobre o que ia acontecer a partir daquele momento. Foi aí que eu expliquei pra ela, ó, eu não gosto mais que me chamem pelo meu nome de registro, por esse nome masculino. Eu quero que vocês me chamem de Ana, e é isso, pronto. No início, gente, foi um pouco difícil pra ela conseguir aceitar tudo isso. Ela me aceitou da primeira vez muito bem, só que dessa vez eu percebi que teve um pouco de dificuldade. Tinha algumas coisas que ela falava, tipo, sabe, que não era muito legal, mas enfim. Com o passar do tempo, ela foi se acostumando. Os meus irmãozinhos pequenos foram os primeiros a se acostumarem, me chamarem de Ana, depois do meu namorado. Porque sempre que eles falavam, me chamavam pelo outro nome, eu ia lá e dava um cascutão na cabeça, sério mesmo. E daí eles foram acostumando. Depois que eles acostumaram, minha mãe foi pegando meio que o jeito, porque ela escutava eles falando. Então ela foi meio que pegando a ideia, né? E foi começando me chamando de Ana. De vez em quando ela dava uns deslizes. Deslizes. Até hoje ela ainda dá normal. Porém, é bem pouco, muito difícil mesmo. É só mais nos pronomes, sabe? Quando ela chama de ele ou ela. Mas aí eu sempre vou lá e corrijo. E tá indo, tá fluindo. Uma pessoa que teve dificuldade em me aceitar, assim, não me aceitar do jeito que eu sou, mas de me chamar pelo meu nome de Ana, foi a minha irmã. Por causa que no início eu não sei o que tava passando na cabeça dela, mas eu falava pra ela, tipo, não me chama com esse nome, me chama de Ana. Ela, que Ana o quê? Teu nome é esse, não sei o quê. Aí eu ficava um pouco meio triste, só que com o passar do tempo acho que ela foi percebendo também que não tava legal ela ficar me chamando daquele jeito. E que eu não era mais aquela pessoa que ela conheceu antes, então foi ficando tudo de boa. E hoje ela me chama de Ana também, é tudo super de boa. Minha família, gente, eu nunca dei muita satisfação do que eu faço da minha vida. Nem muito pra minha mãe mesmo. Me senti obrigada a chegar nela em 2014, 2015 e me assumir gay. Já pra me assumir trans, foi onde eu me descobri de verdade, eu não senti tanta necessidade de chegar e ter uma conversa séria com ela. Eu apenas cheguei e falei, ó, a partir de hoje é isso e pronto. E aí eles foram aceitando. Minha família, eu nunca tive problema com nenhum parente meu, assim, deles não me aceitarem ou me julgarem. Gente, calma aí, o vídeo tá escuro. Como eu ia falando, com os meus parentes eu nunca tive muita dificuldade, assim, deles não me aceitarem ou me julgarem ou então ficarem me xingando. Isso foi super de boa com todo mundo. Tem uma tia minha que até hoje ela meio que não entende, e às vezes a gente discute, mas eu nem converso mais com ela muito, era só mesmo pro WhatsApp, quando ela vinha me chamar no WhatsApp. Ela me chamava pelo nome que eu não gostava, então acabou que a gente meio que teve uma discussãozinha e aí nunca mais ela conversou comigo pelo WhatsApp e eu também não fiz questão, porque eu acho que quando uma pessoa não faz esforço, quando ela não tem vontade mesmo de fazer algo pra te ver bem, ou então que ela sabe que vai te fazer mal e ela continua fazendo, então você não merece ficar perto desse tipo de pessoa. Então é isso que eu faço. Todo mundo que me trata diferente, eu tento ter uma relação mínima e o mais distante possível. Com meu pai foi tudo muito, como que eu falo? Intenso. No início, quando eu nem tinha me assumido nada ainda, ele falava que se tivesse um filho ou uma filha lésbica ou gay, ele matava. E, tipo, ele arrancava a cabeça fora. Era isso que ele falava. Então, em 2013, ele foi embora. E desde então até 2015, eu nunca mais tinha visto ele. Então, foi tipo um choque pra mim. Eu tinha muito medo também. Quando eu fui pra lá no finalzinho de 2014... A hora que eu vi ele, assim, ele não me reconheceu por fazer bastante tempo também que a gente não tinha se visto mais. E eu tava um pouco diferente. Foi a época que eu me assumi gay, enfim. Mas ele já desconfiava de alguma coisa, porém ele nunca chegou em mim e falou nada, sabe, nessa época. Mas eu percebia que ele me tratava um pouco diferente. Tinha às vezes que eu ia sair com os meus amigos, ele não gostava da época que eu tava lá, ficando com ele, enfim. Foi tudo uma tour. Depois que eu vim embora, em 2015, eu só fui ver ele de novo ano passado, em 2019. Isso, 2019. Eu já tinha me assumido trans e tudo mais, ele não sabia. Se sabia era por comentário, sabe? Teve uma vez que a mulher de um tio meu falou que ele disse assim pra ela que se um dia eu fosse pra lá, ele não me aceitaria na casa dele, enfim, que ele não me queria com ele. E daí foi muito engraçado que ele veio viajar pra cá, passar um mês aqui.
E daí eu tinha que ver ele, né? Era meu pai. Eu tinha que fazer alguma coisa. Só que eu tava com muito, muito medo. Ele não vinha onde eu tava e eu também não queria ir onde ele tava por medo do que ele ia fazer comigo, do que ia acontecer, sabe? Eu não sabia a reação dele. Eu fui num churrasco na casa dessa tia minha mesmo, que eu tive algumas discussões com ela. Ele tava lá e eu fui no churrasco pra ver ele. E chegando lá, eu cheguei no portão, tava todo mundo na área, todo mundo me viu, né? Foi também quase que no início, 1 ano, mais ou menos. Não, menos de 1 ano da minha transição. Enfim, tava todo mundo lá. E daí eu abri o portão já tremendo e entrei. A hora que eu entrei, ele tava do lado de fora. Eu emburaquei pra dentro da sala, porque eu tava com muito medo. Não sabia o que ele ia pensar, o que ele ia dizer. E aí eu falei pra minha tia, chama ele aqui, que eu quero conversar com ele aqui dentro. Porque eu não queria passar vergonha na frente de todo mundo, né? Sem saber o que ele ia falar. E daí ela foi lá e ele falou, não, fala pra ele, que se ele quiser, ele vem aqui. Isso já ficou, tipo, ai meu Deus, vontade de não ir, de sumir daqui. Eu comecei a tremer e daí eu fui lá. A hora que eu cheguei lá, ele perguntou, tá tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí eu peguei na mão dele, ele pegou e me deu um abraço. Na hora que ele me abraçou, eu comecei a chorar e eu não sei se ele chorou, não lembro. Mas enfim, ele falou pra mim que ele tinha mudado e que, tipo, a cabeça dele não era mais a de antigamente. E que se eu era assim, tudo bem, ele não ia fazer nada comigo, ele não ia se importar, e que tava tudo bem, que ele me amava do mesmo jeito. E aí, gente, foi nessa hora que eu comecei a chorar mais ainda, me deu um super alívio. Meu namorado tava do meu lado, então eu peguei na mão dele, apresentei o meu namorado pro meu pai, ele deu tudo bem, enfim. Sabe, essas coisas. E daí a gente continuou no churrasco. Depois disso, gente, foi tudo super de boa. Eu fiquei tipo, meu Deus, como isso aconteceu? Como assim? Eu tô livre desse peso, sabe? Eu tinha um peso muito grande em mim por causa que eu não sabia o que ele ia falar, o que ele ia dizer. Mas enfim, isso. Foi assim que eu me assumi trans pros meus pais, pra minha família. Eu sei que não é todas as meninas trans que têm essa sorte de ter uma família que apoia, que tá sempre do lado ali. Enfim, eu reconheço que isso é um privilégio pra mim, mas eu acredito que o mundo vai mudar e que, como meu pai mudou, muitos outros pais, muitas outras cabeças irão mudar daqui pra frente, né? Porque a gente tá numa época onde estão se descobrindo muitas meninas, muitos meninos trans, e tipo, a gente tá aí pra mostrar que a gente veio pra fazer a diferença e que a gente não é igual, a gente não quer ser igual as pessoas héteros, as pessoas cis, não. A gente veio pra fazer a diferença, pra quebrar os padrões e mostrar que existe uma diversidade muito além de pessoas héteros cis normativas. Outra coisinha, no mês de julho do ano passado, eu fui visitar o meu pai, depois que ele veio nessa visita aqui, que foi no comecinho do ano. Em julho de 2019, eu fui visitar ele, e daí ele queria que eu ficasse morando com ele não queria mais que eu voltasse. Então, pra vocês verem como as pessoas mudam, como tudo pode mudar. O vídeo de hoje foi esse, é um assunto mais sério, uma coisa mais séria pra vocês verem como eu sou se fazer maquiagem. E pra mostrar também que eu tô aí na luta LGBT, não sei, alguma coisa assim que fala. Muitas pessoas me perguntam por que eu não falo muito sobre esse assunto. Gente, já teve vídeo aqui no meu canal sobre isso, porém estão bloqueados, tá só pra mim ver, então eu não deixo pra ninguém ver, só pra mim mesmo, porque é coisa passada, eu não quero mexer no passado, e eu estou aqui de novo regravando esse vídeo pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, seja bem-vinda. Ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Deixe seu comentário, deixe seu like. Beijão, forte abraço. Tchau. Acho que é o contrário. Forte abraço, beijão, tchau.